Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei qual é o horário que você vai assistir esse vídeo, mas fica aqui as minhas saudações para você. Eu vou começar a ler um versículo bíblico para poder contar para vocês como foi a minha experiência do perdão, da confissão à redenção. Está em 1 João, capítulo 1, 9, diz assim: 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Aí o 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Eu adoro esse versículo porque, na verdade, eu adoro a passagem toda. Mas eu sempre falo quando alguém está chegando, é novo na fé, as pessoas têm muita dúvida de como foi, como vai ser os próximos passos. E eu tive que aprender, tive pessoas que me ajudaram, que me ajudam até hoje, sobre o que é ser alcançado, sobre o que é viver aos pés da cruz. E eu tive ajuda. Então, do mesmo jeito que eu tive ajuda de entender, eu tive, graças a Deus, a graça e a misericórdia do Senhor que me alcançou. Que ao ler a palavra, nos cursos que eu fiz, de tudo que eu recebi de alimento espiritual, o Senhor foi me curando, o Senhor foi me libertando. E através da palavra do Senhor, eu fui curada, regenerada e restaurada como filha. E eu entendi que não é só o perdão, nem devo colocar essa palavra, não é apenas o perdão que nos liberta, mas também a confissão do que fizemos, do que falamos, de como agimos. A palavra do Senhor diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, para que nossos pecados sejam perdoados. Em Efésios 2:8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, isso é um dom. É uma delícia hoje poder viver isso com Deus, do plano da salvação, da redenção, mas o mais importante, além de você ter a convicção da sua salvação, também é saber que você faz as coisas, o que o Senhor te pede, quando você confessa, quando você professa a sua fé, quando você põe o teu orgulho no bolso, quando você precisa fazer coisas, tomar atitudes que agradam a Deus e não aos homens. Em Efésios 1:7 diz assim: nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Por que eu passei por essas 3 passagens? E para começar a contar um testemunho do perdão à redenção. Por quê? Porque assim, quando eu comecei na minha caminhada cristã, como eu disse, eu tinha muitas dúvidas de quem eu era, do que era para eu fazer. Então, quem assistiu o primeiro vídeo vai ver que a minha primeira atitude de aceitar Jesus como meu suficiente Salvador era o medo de ir para o inferno. E eu não tenho vergonha de falar isso, às vezes eu até brinco com essa situação, mas não é isso. Eu acho que quando a gente é imaturo, que nem eu era, a gente pensa muito isso, céu e inferno, e no inferno eu não quero ir. Mas, com o tempo, o Senhor vai nos mostrando o que devemos fazer e como devemos conduzir essa caminhada. O perdão, tem acho que 1 ou 2 vídeos que eu fiz sobre perdão, que fala exatamente sobre isso. Porque eu precisei liberar perdão para algumas pessoas. Eu precisei pedir perdão para algumas pessoas. E isso foi durante a minha caminhada. E ainda é.
Tem pessoas que eu ainda preciso perdoar, tem pessoas que eu ainda preciso pedir perdão, tem pessoas que ainda o Senhor está colocando no meu coração para que haja realmente esse fruto de arrependimento no meu coração, para que eu libere isso de maneira genuína, sem pressão, que não seja nada forçado, que eu entenda que o perdão, eu e você, na verdade, entendamos que o perdão, ele não só liberta quem está pedindo perdão, mas você dá a possibilidade para outra pessoa também sentir o amor de Cristo, se ela não tiver. E aí, se a outra pessoa não tiver Cristo como seu suficiente Salvador, e aí ela acha que talvez a religião dela, o que ela acredita, e tá tudo bem, mas ainda assim, existe algo a mais do que o pedir perdão. Eu acho que o perdão, ele anda junto com o arrependimento e com a convicção que se eu não confessar os meus pecados, se eu não fizer isso de maneira genuína e contar a história toda, não vai adiantar. Algumas pessoas sabem, eu cometi adultério no meu casamento e quando eu escondo do meu ex-marido, eu peço perdão 70 vezes 7. 70 vezes 7. Vou lá, ai, me perdoa. Ai, me perdoa. Ai, me perdoa. É da boca para fora. É da boca para fora. Por que eu falo que é da boca para fora? Porque assim, se não tem a confissão, eu falo assim, eu vou pedir perdão, mas eu não vou falar. Porque se eu falar, vai dar motivo para a pessoa começar a me metralhar e começar a me acusar. Por muito tempo eu pensei isso. Então eu pedia perdão, mas eu não confessava. Por mais que eu tinha confessado para a pastora, por mais que eu tinha confessado para minha líder, mas eu não tinha confessado para a pessoa. E eu não estou dizendo que você precisa fazer isso. Não é sobre isso. Eu estou dizendo que para mim, o perdão genuíno, quando eu me senti liberta, quando eu percebi que realmente a pessoa me perdoou, foi quando eu falei, eu fiz. Eu confesso. Pronto, se era isso que você queria ouvir, eu te peço perdão e realmente eu fiz. E não foi desse jeito não, tá? Só pra avisar. Não foi assim, com esse batom, esse cabelo, não foi não, tá? Foi um momento muito difícil, muito difícil. Mas o Espírito Santo de Deus, o que ele comunicava comigo? Não adianta você ir não confessar, porque ele quer ouvir da tua boca. Porque ele tinha uma desconfiança. Mas enquanto eu não falava, não adiantava. Era como se eu não tivesse realmente me arrependido. No meu entendimento, pode ser que você peça perdão de alguma coisa que você fez, fala, não, essa daqui eu não vou contar nunca. E tudo bem, tudo bem. É a sua história com Deus. Eu tô contando para vocês experiências que eu tive, experiências que eu tenho vivido com o Espírito Santo. Porque existem coisas que elas precisam ser ditas. Existem coisas que precisam estar às claras. A gente precisa ter clareza do que a gente está fazendo. Porque como é que eu posso ter uma redenção plena? Como é que eu posso, diante de Deus, confessar os meus pecados diante de Deus, confessar os meus pecados diante de pastores, e a pessoa que eu magoei, que eu feri, como é que eu posso falar para ela, me perdoa por quê? Não, me perdoa porque eu peguei minhas coisas e fui embora, e aí o casamento acabou. E aí você fica dando um monte de volta para falar que você foi extremamente iludida, inconsequente, negligente, iludida. Porque foi isso que eu fiz, foi isso que eu fui. Consequente, negligente, iludida, manipuladora. E fiz as coisas do meu jeito, achando que estava arrasando. E não estava arrasando. Pelo contrário, estava afundando a minha casa na areia.
porque eu não tinha Cristo. Eu tinha vergonha, inclusive. Vergonha de falar, meu Deus, como é que eu vou confessar? E um dia o Senhor me deu a graça, a misericórdia. Um dia ele se comunicou comigo no meu espírito e falou, filha, você vai precisar fazer isso. Para que você tenha o perdão da pessoa por completo. E eu nem tô falando isso, que assim, no dia que eu fiz isso, no dia que eu sentei na mesa, que eu peguei, e que eu fiz, e que eu falei, e que eu confessei, que realmente existe um perdão ali genuíno, um pedido de perdão. O dia que eu fiz isso, eu lembro que eu fui embora extremamente abalada, envergonhada, porque não é fácil. Envergonhada. Essa é a palavra. Mas eu estava sendo obediente ao que Deus tinha falado comigo. Porque a pessoa não foi o que aconteceu, tá? Mas de repente poderia ter sido acusada, ter tido retaliações, acusada de tipo, eu sabia, ou xingamentos normais, né? De uma pessoa magoada, poderia me atacar emocionalmente ali, me xingando, enfim, mas não foi o que aconteceu, né? Graças a Deus, a pessoa, ela, por mais que tenha doído para ele também essa confissão, mas eu acho que para ele também foi uma redenção, para ele também foi uma libertação. Quando ele tira da cabeça dele as convicções que ele tinha, será que é? E você fica na dúvida a vida inteira, cara, a pior coisa que tem é você ficar na dúvida a vida inteira. Pior coisa que tem. Eu acho que é por isso que a palavra diz para que a gente confesse os nossos pecados uns aos outros, para que de fato vocês sejam perdoados. Porque é muito fácil falar para você, eu vou no atendimento pastoral, eu vou falar para a pastora só que eu pequei metade do pecado. Não. Eu lembro que quando eu cheguei na pastora para falar do pecado que eu tinha cometido, logo depois da minha conversão, ela perguntou para mim assim, você fez? Eu falei, fiz. Porque, cara, você precisa ser corajoso para confessar seus pecados, cara. Porque a gente é tão corajoso para fazer algumas coisas, ousado, vai lá e faz, como se não houvesse amanhã. E a gente não é corajoso para assumir os nossos próprios erros, assumir nossas próprias vergonhas. E graças a Deus, eu tive essa ousadia também de confessar os meus pecados, de realmente viver isso na plenitude. Porque não foi fácil, não é gostoso, não é, nossa, uhul, vou ali pedir perdão, gostoso. Não é não. É um trabalho interno, muita oração, é muita vergonha que você precisa pôr no bolso. É muito, 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 muito. Mas estamos aqui, praticamente 2 anos e meio depois, talvez um pouco menos, estamos aqui, né? Com as nossas marcas, com as nossas cicatrizes, né? Hoje nós temos uma relação dentro do possível boa, porque temos um filho, mas é o que restou. Tem uma frase que fala assim, vão-se os anéis, ficam-se os dedos, né? O importante é a gente não cometer os mesmos erros, o importante é a gente não cometer os mesmos pecados, somos pecadores, até que o Senhor venha, até que Ele nos recolha. Mas o mais importante é a gente não achar que isso é normal e tá tudo bem, se eu fizer, Deus perdoa. Tudo bem, a gente sabe que Deus vai te perdoar. Mas até quando? Até quando a gente vai ficar brincando com as coisas de Deus? Até quando a gente vai ficar achando que os nossos desejos carnais, as nossas questões físicas e fisiológicas são mais importantes que a nossa vida espiritual? É isso. Eu não quero ser uma pessoa que seja pedra de tropeço na vida de ninguém. Eu não quero ferir ninguém, eu não quero magoar ninguém. A mesma boca que adora a Deus, a mesma boca que glorifica o nome do Senhor, ela não pode sair coisa ruim. Ela não pode, a minha mente, ela tem que estar voltada para as coisas do Senhor. Eu não posso, a minha mente querendo ferrar o outro o tempo todo. A minha mente não pode
A gente tem que lutar contra isso o tempo todo. E a gente vai ficando mais firme na fé, a gente vai ficando mais maduro na fé. E isso vai acontecendo naturalmente, porque as coisas do mundo elas já não são mais atrativas. Elas já não são assim, oh, nossa, que gostoso fazer isso. Não, você olha e fala, ah, é verdade? Ai, que vergonha, gente, onde eu fiz? Sabe? Você começa a ficar até constrangida com coisas que você fez. Então, esse vídeo é pra você, que de repente já pediu perdão pra alguém, mas não confessou. Talvez por medo de retaliações, por medo do que a pessoa vai falar. Isso não nos importa mais. Quando nós estamos em Cristo, nós precisamos entender que nós estamos perdoadas, fomos redimidas, lavadas com o sangue do Cordeiro, e que independente do que falam, não nos importam mais. E não é porque a gente, ai, nossa, agora virou crente, tá se achando, nada mais importa. Então, realmente, se for uma opinião, não importa mesmo. Realmente não importa. Mas olha, eu peço perdão pelo que eu fiz, me perdoa com humildade, sabe? Mas a gente tem que buscar ser aprovada hoje com Cristo Jesus, buscar ser aprovada por Ele e não por homens. Ah, vai me apontar, vai falar, vou dar munição para macaco. Então, aí você pode achar um monte de coisa sobre isso. Mas se você pedir perdão e você não se sente liberta dessa pessoa até hoje, sabe aquela coisa que fica assim, ó, ai, tem alguma coisa ainda? Ai, a pessoa tá lá do outro lado do mundo, lá no Japão, eu já pedi perdão. Ai, mas tem alguma coisa ainda que não vai. Provavelmente você não confessou. Provavelmente você não falou toda a verdade. Provavelmente tem alguma coisa ainda que você precisa falar pra essa pessoa. E geralmente é uma coisa que vai te envergonhar. Provavelmente. E aí você tá lutando contra isso. Ai, não vou falar, não precisa. Tem gente que realmente se liberta e não precisa. Para alguns, precisa. No meu caso, precisei. Que você possa ficar com esse vídeo, que ele possa ter te edificado, que ele possa ter te encorajado para que você faça o que precisa ser feito. É o que a palavra diz. Confessai os seus pecados uns aos outros. É simples. Perdoar, confessar, se redimir e não fazer de novo. Vá e não peques mais. Amém?